Agora, isso aqui, galera, isso aqui me deixou revoltado. Olha só o que o Gabigol falou. Realmente é um trabalho novo, né? Querendo ou não. O São Paulo ele tem muita cara do Flamengo e isso parece que Que cara? dá a ele muito tempo, mas é um trabalho. Que cara do Flamengo que ele tem? Cara do vexame, cara da derrota, cara da vergonha. Que cara é essa que o São Paulo tem do Flamengo? Ele desarrumou o que já estava desarrumado, porque ele não conseguiu, até o momento, arrumar o time do Flamengo. Ele é louco. O Ele é louco. trabalho do Sampaoli no Flamengo é Péssimo. péssimo. O time do São Paulo não tem a menor noção do que fazer dentro de campo. Ele se espalha lá nas tais posições que o São Paulo gosta. O São Paulo acha que basta o jogador ficar na posição que ele quer, que o futebol vai fluir. Não vai fluir porra nenhuma, São Paulo. Não vai fluir porra nenhuma. E você é um técnico ridículo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei para você aqui, meu amigo e amiga, um corte do canal Fala João Guilherme, nosso amigo João Guilherme, falando sobre mais uma derrota vexatória do Flamengo. Separei também um corte do canal Ilan e Renato, Renato detonando o Sampaoli. E temos aqui um corte da ESPN Brasil com a fala de Gabigol, cara. Essa fala do Gabigol só pode ter sido mandado. Não é possível que o Gabigol falou um negócio desse. O Sampaoli tem a cara do Flamengo. Que cara é essa? Da derrota? Do vexame? Que cara é essa do Flamengo, o Gabigol, que o Sampaoli tem? Esse cara é péssimo. E temos aqui o Sampaoli falando e temos aqui, galera, um trechinho dos números do Sampaoli. É só vexame, cara. Que treinador fraco. Que decisão horrenda da diretoria em contratar esse cara, velho. Mais uma vez, depois de 11 dias, o Flamengo volta a jogar e faz a gente passar essa vergonha, né, cara? Toma de 3 de um time misto do Atlético Paranaense. Isso é inadmissível. Não dá para aceitar mais essas condições, né? Não dá. Agora pela frente temos a final da Copa do Brasil. E o que esperar desse jogo? Eu não espero mais nada. Vou colocar aqui então agora para vocês o corte do canal Fala João Guilherme, link na descrição, inscreva-se lá no canal do João Guilherme. Ilan e Renato, inscreva-se lá também. E o link da ESPN Brasil na descrição como créditos, tá bom, galera? Vamos lá? Simbora. Eu quero falar para vocês o seguinte. Os dois chegam mal na final da Copa do Brasil. São Paulo perdeu Tanto também. São Paulo quanto Flamengo. O momento do São Paulo também não é bom. O Dorival Júnior está naquela fase do trabalho dele, que acontece em todas as equipes que ele dirige, que a equipe vem muito bem e, de repente, tem uma estagnação e um declínio. O São Paulo está também vindo nesse momento de queda. É só você pegar os resultados recentes aí do São Paulo. Eliminado pelo Defensa e Justiça da Sul-Americana, pela LDU da Copa Sul-Americana, perdeu para o América Mineiro, hoje perdeu de virada para o Internacional lá em Porto Alegre, que é um resultado normal, diga-se de passagem, mas o São Paulo do Dorival também não está num bom momento. Acontece que o momento ruim do São Paulo do Dorival, ele é melhor do que o péssimo momento do Flamengo durante quase todo o ano de 2023. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu sou um cara que eu costumo colocar responsabilidade não só no treinador, mas também nos jogadores. Mas eu acho que na escalação de hoje e no jogo de hoje, o Jorge Sampaoli, eu acho que ele atingiu o ápice do mau trabalho que ele faz no Flamengo. Exato. Porque ele hoje foi ao cúmulo da invenção. Vocês viram o que ele fez? A informação inicial era que o Flamengo jogaria com 3 zagueiros. Mas, na verdade, ele pegou um dos zagueiros do Flamengo Davi e Luiz colocou como volante o Davi Luiz, que fez um primeiro tempo
totalmente sem sentido e muito mal. E colocou o Thiago Maia, que é volante, Aí como que tá. lateral esquerdo. Invenção, né? Convenhamos, ele desarrumou o que já estava desarrumado, porque ele não conseguiu, até o momento, arrumar o time do Flamengo. Ele é louco. O Ele é louco. trabalho do Sampaoli no Flamengo é Péssimo. péssimo. E ele hoje, não sei por quê, ele inventou isso aí. Não seria mais simples colocar o Davi Luiz como zagueiro, puxar o Léo Pereira para o lado esquerdo, compondo uma linha de 3 zagueiros, e deixar o Thiago Maia na sua posição como volante? Não, ele mexeu em tudo. Pegou e fez aquele desarranjo. Ele bota o Davi como volante, que já jogou assim no Chelsea, mas na década passada, e o Thiago Maia completamente fora de lugar na lateral esquerda. E deu no que deu. O Flamengo fez um primeiro tempo péssimo, jogadores que não conseguem se encontrar, a dupla Gabigol e Pedro não existiu, Gabigol, uma partida, mais uma vez, horrível, e ainda foi expulso. Eu, sinceramente, não sei o que acontece com o Gabriel Barbosa. Ele se perdeu completamente. Tá com a Ele é cabeça na outro música. jogador nessa temporada que nós nos acostumamos a ver. Quer ser Teve um cantor. lance no primeiro tempo que ele pegou a bola lá pela direita e ele partiu. Era para ele armar um contra-ataque. Aí ele segurou a bola, ele volta, ele tenta driblar os jogadores do Atlético Paranaense, aí ele continua vindo para trás com a bola, entra no campo de defesa do Flamengo, não toca a bola para ninguém, tromba com o adversário, cai e perde a bola. Inacreditável. Esse é um lance que mostra a fase do Gabriel Barbosa, que passa a impressão de que ele está com a cabeça em outro lugar. Popstar. Que ele não está aqui. Que ele não está ligado aqui no que está acontecendo. E ele é um jogador de uma importância histórica para o Flamengo e nessa geração imensa. A partida de hoje em Cariacica confirmou que Gabigol realmente, nesse momento, ele não faz falta ao time do Flamengo. Do jeito que ele está, ele tem que ficar no banco de reservas. Pedro. A bola não chega. Também, né? Não é nem de perto o Pedro que nós vimos um dia. Né? Quase não jogou e tal. Mas também não justificou os apelos, os pedidos pela entrada dele no time. Também não fez nada demais. O Cebolinha, realmente, mais uma vez, teve a milionésima oportunidade para mostrar alguma coisa. E não mostrou nada. E não mostrou nada. É um jogador que deu errado no Flamengo. Né? O goleiro, Matheus Cunha, fez talvez a sua pior partida no gol do Flamengo junto com aquele jogo do Olímpia, em que ele foi muito mal. Ele hoje estava também bem abaixo do que pode apresentar, falhando muito. E olha, eu chego a dizer o seguinte para vocês, hein? A chance do Rossi estrear na final da Copa do Brasil aumentou consideravelmente depois do que aconteceu em Cariacica. Aliás, minha gente, vamos aguardar e vamos ficar atentos, porque repercussões acontecerão. Amigos, bem-vindos a mais uma live aqui no... Para variar, uma live que vai lamentar e criticar muito a situação atual do Flamengo. Pois é.
Quanto mais o time treina, menos ele joga. Quanto mais o Sampaoli tenta colocar os seus conceitos, mais a equipe se desfaz. O Sampaoli se superou hoje, vamos combinar, né? Ele conseguiu transformar a substituição de um lateral esquerdo, que ele não tinha o Ayrton Lucas suspenso e o Felipe Luiz machucado, mais uma contusão muscular. Ninguém explica as contusões musculares do Flamengo, agora se sucedem, até em aquecimento, e ninguém acha estranho. Meu Deus do céu, meus tempos de repórter. Não só os meus, mas de tantos outros que trabalharam lá na Gávea. Isso aí já teria dado uma reportagem de página inteira. Mas agora todo mundo parece mais preocupado em agradar o Marcos Braz, o Landim, manter um canal aberto. E ninguém bota o dedo na ferida. Aqui eu boto. Mesmo que o dedo saia sangrando. Aliás, hoje vai sangrar muito. Porque foi uma vergonha, gente. Atlético Paranaense fora da Arena da Baixada, sem o Vitor Roque e sem o Fernandinho. Dois dos seus melhores jogadores. O Vitor Roque é o craque do time. Tem um Canóbio. Porra, o Flamengo levou de 3. E levou com justiça. Não dá nem para reclamar. Não dá para dizer, o placar foi exagerado. Não, não foi, não. O Atlético Paranaense, todo desfalcado, foi muito melhor do que o Flamengo. Mas por que ele foi muito melhor do que o Flamengo? Porque o Atlético Paranaense é um time. Ele é um time. Tem seu sentido coletivo, sabe as posições que cada jogador tem que jogar. E o Flamengo é um nada. O Flamengo é um nada. Não existe. Né? Esse time não existe. Raciocina comigo só sobre uma situação que, para mim, é devastadora para o São Paulo. Ele pediu ao Flamengo para contratar o Alan. Fez questão, exigiu que tivesse se contratado o Alan. O Flamengo pagou um dinheiro muito maior do que deveria pelo jogador do Atlético Mineiro. Que é um bom jogador, nada além disso. Não é um jogador de 10 milhões de euros, gente. Pois o Flamengo pagou 10 milhões de euros no Alan. E aí o Sampaoli hoje, depois de 10 dias de treino, escala um time com o Davi Luiz de volante e o Alan no banco. Meu Deus. Como é que é possível isso? Mas não tinha um lateral esquerdo. Gente, tinha duas soluções muito simples para a ausência do Ayrton Lucas e do Felipe Luiz, para as ausências dos dois. Ou chama o lateral da base e coloca o garoto lá. O garoto da base não é cego, longe disso. O Flamengo acabou de ser campeão sub-20. Não tem um lateral esquerdo que pudesse subir e jogar hoje? Ou então faz o trivial. Bota o Léo Pereira jogando lá. Não como terceiro zagueiro, como lateral esquerdo. Como já fez em outras ocasiões. Não. Ele inventou o Thiago Maia de lateral esquerdo e o Davi Luiz de volante. Porra, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Como o próprio Diego Ribas, que fazia parte desse time até o final do ano passado, comentou na TV Globo, os jogadores ficam inseguros. Os jogadores estão jogando mal, mas estão jogando mal porque o time não tem esquema. Porque o time os coloca para jogar em posições nas quais eles não estão acostumados. O Thiago Maia não é lateral esquerdo. O Davi Luiz não é volante. E o Cebolinha não é jogador. E todos eles foram escalados hoje assim. E aí foi o que se viu, gente. O Flamengo é um nada. Esse é um dos piores Flamengos que eu já vi com bons jogadores. Olha que eu vi muito Flamengo ruim, hein? Na época que o Botafogo era um timaço, eu vi o Flamengo muito ruim. Mas, pelo menos, eles tinham um senso coletivo. Murilo, Onça, Guilherme, Paulo Henrique, Merica, mas sabiam o que fazer dentro de campo. O time do São Paulo não tem a menor noção do que fazer dentro de campo. Ele se espalha lá nas tais posições que o São Paulo gosta. O São Paulo acha que basta o jogador ficar na posição que ele quer, que o futebol vai fluir. Não vai fluir porra nenhuma, São Paulo. Não vai fluir porra nenhuma. E você é um técnico ridículo.
Eu só fico pensando aqui, porque foram vários nossos colegas, né? Talvez ainda haja alguns, hein, que consideraram a contratação do São Paulo genial. Agora, isso aqui, galera, isso aqui me deixou revoltado. Olha só o que o Gabigol falou. Realmente é um trabalho novo, né? Querendo ou não. O São Paulo tem muita cara do Flamengo e isso parece que cara? dá a ele muito tempo, mas é um trabalho... Que cara do Flamengo que ele tem? Cara do vexame, cara da derrota, cara da vergonha. Que cara é essa que o São Paulo tem do Flamengo? Quem mandou você falar isso, Gabigol? Pelo amor de Deus, cara. Você tá falando isso pra agradar o São Paulo? Pra você ser titular domingo? Novo, a gente sim tem oscilado em partidas muito boas, algumas menos boas. Mas o futebol também às vezes é um pouco incoerente, né? Então, tem times que jogam mal e vencem, tem uns que jogam muito bem e perdem. Então, o que a gente quer é tentar oscilar menos para conquistar as vitórias, como a gente fez uma grande vitória contra o líder do campeonato, né? Antes da derrota... Cara, quem que mandou o Gabigol dar essa entrevista ontem? Quem? Por qual motivo? Fala pra mim. O cara foi expulso e no final do jogo dá uma entrevista. O Flamengo toma de 3-0 e no final do jogo o cara que é expulso vem falar que o São Paulo tem a cara do Flamengo. Ah, cara, o Flamengo tá perdido, cara. Essa direção do Flamengo tá perdidinha e o ano também. Teníamos el 67% de los puntos. En un año difícil del club, con un montón de inconvenientes. Intentamos todos los días de solucionar. Sinceramente, hoy sí fue un paso atrás porque veníamos con mucha ilusión. Mas fútbol, indudablemente, en este club demanda ganar siempre. Y hoy sí no, sinceramente, estamos, hoy quedamos en deuda, básicamente desde nos. Cuerpo técnico por la ilusión que traíamos en este partido. O sea, este juego para nosotros era muy importante y se nos fue porque considero que el apuro y la obligación y la demanda que genera la gente hacia nosotros es más grande que lo que nosotros podemos resolver hasta ahora, ¿no? Que vergonha esse cara, velho. Vergonhoso. Vou passar pano pro Gabigol. Vai? Depois. Tá. Agora a gente vai ver essa tela aí, tá? Ai, meu Deus. Podia ser melhor Gabi e Pedro. Então aí as ações... podia, né? Ações na área do rival, as chances criadas, né? Os chutes e chutes certos e os passes certos. 11 do Gabigol, deste sendo 2 pro Pedro. E o Pedro, 23 passes certos, 1 pro Gabigol. E o Gabigol foi expulso aos 20 do segundo tempo, Mário. Vamos pro Rio de Janeiro chamar a Roberta Barroso, então, com as informações do esporte, dar uma olhada sobre o Flamengo após essa semana cheia de treinamento com o Jorge Sampaoli, né? E aí, considerando sempre quando ele teve esse tempinho, qual foi o resultado? Ele teve 11 dias até o jogo contra o Red Bull Bragantino, foi uma derrota 4-0, né? Aquela pancada que o Flamengo tomou. 6 dias até o jogo contra o América, o empate 1-1, quando ele teve 6 dias também até o jogo contra o Inter 0-0. Aí uma vitória contra o Botafogo quando ele teve uma semana para treinar e agora contra o Furacão ele teve todo esse período agora paralisado de data FIFA e perde por 3-0 para o Atlético Paranaense. E alguns jogos ali são bem sintomáticos, porque contra o América era o América Lanterna, o Flamengo no Maracanã, contra o Inter era um Inter focado na Libertadores. Sim, o Inter bem reserva, quase reserva, né? Quase todo reserva. Contra o Red Bull Bragantino foi uma semana ou 11 dias intensos de treino, e aí a gente viu que os jogadores do Flamengo chegaram muito desgastados na partida. Na roda, diante de um intenso Red Bull, que é a maneira que o Red Bull impressionante. atua. E aí, assim, quando a gente mostra isso, é muito, acho que também para questionar como o Sampaoli trabalha durante o período de quando ele pode trabalhar. Né? O trabalho do São Paulo é um trabalho fraco, né, Bruno? Assim, independentemente do que vai acontecer na final da Copa do Brasil, eu acho que o rubro-negro se pergunta agora o seguinte: era para chegar dessa maneira? Porque domingo, tudo bem, é um jogo diferente, é uma final, são 2 domingos, o Flamengo tem totais condições de ser campeão da Copa do Brasil. Agora, essa pré-decisão do Flamengo é uma pré-decisão que causa muita dúvida, né? Ontem a opção do São Paulo foi de colocar o Thiago Maia na lateral esquerda, porque ele não teve o Ayrton Lucas e de última hora, ou na véspera, perdeu o Felipe Luiz. Ele optou pelo Thiago Maia como lateral esquerdo. O Davi Luiz como volante. Não é uma novidade o Davi Luiz como volante, mas há algum tempo ele não jogava nessa posição. E o Alan no banco. O Alan no banco, né? São Paulo disse que tentou até repetir o que fez contra o Botafogo. E o time defendeu-se até que bem contra o Botafogo, mas teve o Bruno Henrique, que contra o Botafogo definiu o jogo, não teve ontem o Bruno Henrique. Então, assim,
depender de individualidades, como o Flamengo depende hoje, era esse o estágio do trabalho do Sampaoli? O Sampaoli foi contratado para fazer um time que tentasse se moldar o que ele gosta, e isso foi mudando no meio do caminho. Ele me parece que foi por um caminho que ele não acredita muito em relação ao time, e ele depende de individualidades hoje. Né? O Flamengo depende do Bruno Henrique domingo inspirado, ele pode estar. A Arrascaeta, sabe-se em qual condição ele vai estar? Inspirado, pode estar. O Ayrton Lucas, que está fazendo bem o ano, pode estar. Então, assim, o Flamengo pode ser campeão nesse momento, me parece, muito mais porque tem jogadores muito bons. Sim. O trabalho do Sampaoli é um trabalho que está muito, muito abaixo do esperado. E há um tempo essa é a palavra, né? O Flamengo pode ser campeão porque tem os melhores jogadores, não que a gente tem visto grandes trabalhos no comando desse Flamengo. Mas é muito estranho porque a grande força do Sampaoli, né, Mari Prates, é realmente esse jogo coletivo, é como ele treina as equipes, é o estilo de jogo dele. E aí quando a gente começa a falar sobre individualidades no trabalho do Sampaoli, não é isso que marca a característica do trabalho dele. Eu vou fazer a pergunta muito direta, parece que quando treina piora. Por isso que, para mim, talvez a gente já tenha que mudar um pouquinho o debate. O debate, será que não é sobre o elenco? Sobre os jogadores? Sobre alguns jogadores que não estão desempenhando? Mari, mas assim... Porque é claro que o Sampaoli, ele chega com uma expectativa de fazer as coisas acontecerem. Sim. Mas as coisas não acontecem nessa temporada, assim. As coisas não acontecem com o Sampaoli. O Flamengo não desempenha na temporada. Com o Sampaoli, com outro treinador, enfim, não desempenha. Virou o ano, né? A diretoria entendeu que com o Dorival o desempenho já não tinha sido o suficiente, conquistando títulos, e aí tudo bem. A fase média. Não tem todo mundo indo para baixo. Tem isso também. Assim, o que a gente tem de levar em consideração, em comparação a outros trabalhos do Sampaoli no Brasil, no Santos e no Atlético, por exemplo, ele trabalha com um grupo muito vencedor. Um grupo que, e aí a gente pode discutir em relação a internamente como isso é tratado, se alguns já se acham maiores do que são realmente. Agora, são jogadores que deram volta olímpica todo ano. Sim. Uns fazendo gols em finais de Libertadores, outros em finais de Copa do Brasil, outros dando título brasileiro. Esse grupo é um grupo que já deu muita volta olímpica e ganhou muito no Flamengo. O Sampaoli no Flamengo não deu essas voltas olímpicas. Não, o Sampaoli deu volta olímpica no Chile só. Exatamente. Em mais lugar nenhum na carreira então, dele. Assim, a gente tem que saber como que é esse trato em relação ao quanto o Sampaoli pode fazer o que ele quer, o quanto ele pode mandar e mexer com algumas individualidades, algumas situações que são desagradáveis internamente para mexer. Agora, ele tem respaldo para isso? Ele tem tamanho para isso? Os jogadores olham para o Sampaoli e falam o seguinte, não, vamos confiar nesse cara, vamos seguir, que mesmo que a gente não concorda, vai dar resultado. Vai para o campo, a gente não tem visto isso. Porque você, por exemplo, se o Abel Ferreira decide colocar o Dudu de lateral direito, você vai falar, estranho, mas... Benefício da dúvida, pelo menos. Pelo amor de Deus, né? Ele tem toda a liberdade para isso. E os jogadores o Dudu já vai confiam. topar porque tem confiança. O jogador pode até estranhar, mas vai falar assim, tá bom, vai. Ele já me mudou de posição e deu certo. Eu me sentiria muito mais à vontade em responsabilizar 90% o Sampaoli se essa temporada me mostrasse que pré-Sampaoli estava tudo acontecendo, que mobilização com outros treinadores também estava acontecendo, que esse mesmo elenco também desempenhou com outros treinadores. Mas eu não tenho essa resposta, porque não aconteceu. Porque aí, né, Roberta, vai em cima dessas figuras que também já são muito grandes dentro do elenco e conquistaram isso. Sem dúvida, claro. Conquistaram isso. E acho que entre essas figuras está o próprio Gabigol também, que ontem foi expulso e depois apareceu ali para dar aquela entrevista também, né, melancólica, Roberto? Né? Ó, a única coisa que eu tenho para dizer aqui é o seguinte, cara. É muito triste para o torcedor do Flamengo este momento. É uma pancada atrás da outra, o ano inteiro, cara. Desde janeiro para cá, o Flamengo vem pagando vexames. Foi com o Vitor Pereira e está sendo com o Sampaoli. E a culpa é de quem? A culpa é de quem contratou eles, cara. A culpa é de quem contratou o Vitor Pereira, é de quem contratou o Sampaoli. Quem sofre somos nós. Os torcedores estão magoados, tristes, feridos. Cara, eu tô com uma dor de estômago hoje. Você não acredita, né? Você, flamenguista aí que tá triste, você deve imaginar. Mas hoje eu tô péssimo. Eu tô com uma dor de estômago. Eu tô arrasado, cara. Arrasado, porque quando o Flamengo se apresenta desse jeito, dói, cara. Sangra o olho de ver isso. É um time sem alma, é um time sem vontade, é um time que não tá nem aí pro torcedor, é um time que entra em campo e faz sempre as mesmas coisas. Sempre a mesma saída de bola. Sempre o cirandinha circulando a bola com o goleiro. Ficaram ali o começo do jogo pra quê?
Cara, assim que o juiz apita o jogo, você tem que ir pra cima, tentar fazer o gol. O Flamengo volta a bola com seu goleiro, cara, e fica ali naquela palhaçada, nesse jeito ridículo de jogar do Sampaoli. A bola com o goleiro pro lateral, pro volante e volta pro goleiro. E fica ali, fica nisso. E de repente um chutão, tentando uma ligação direta, não tem meio campo. Quando eu falo que o Flamengo não existe, galera, é o sistema que não existe. O Flamengo não tem padrão, não tem sistema, não sabe o que quer em campo. Daí o imbecil do Sampaoli, ele pega e coloca um zagueiro de volante e coloca um volante de lateral. Se no banco nós tínhamos o Alan, infelizmente entrou, jogou poucos minutos, se lesionou. Tínhamos o Igor Jesus, que entrou bem, no meu ponto de vista. Será que não tem nenhum lateral da base que possa jogar na lateral? Aí vem o professor Pardal e fica inventando essas coisas, cara. Aí o Flamengo vai e me perde por 3-0 para um reserva não, né? Um time misto do Atlético Paranaense. O senhor Gabigol tem a cara de pau de dar entrevista no final do jogo e falar que o Flamengo, esse Flamengo, tem a cara do Sampaoli. E ele tá certo, viu? O Gabigol tá certo. Esse Flamengo ridículo tem a cara do Sampaoli, que é outro ridículo, né? Então o Gabigol tá certo nisso daí sim. Mas é revoltante, cara, é revoltante. Eu tô passando mal hoje de raiva, cara. Tô com muita raiva e é um sentimento de tristeza, viu? Profunda tristeza. O Gabigol foi um irresponsável. Ele já tinha acertado um soco na cara do jogador do Atlético no primeiro tempo, não levou cartão. Daí ele quis dar no segundo tempo outro soco na cara do jogador e foi bem expulso. Foi bem expulso. Tinha que ser mesmo. Um jogador mimado, um jogador que acha que é dono do Flamengo, que acha que pode fazer o que quer e não é assim. Não é desse jeito. O cara tá com a cabeça na música, tá querendo ser artista, popstar e esqueceu de jogar bola. Esse ano, senhor Gabigol, você tá sendo uma vergonha, cara. Você tá passando dos limites. Você tem que ser banco, reserva. A mesma raiva, o mesmo sentimento que eu estou sentindo aqui, muitos torcedores estão sentindo hoje, cara. Mais um vexame na conta. Valeu, galera. Tamo juntos. Deus nos abençoe, cara, domingo, porque vai ser difícil, hein? Saudações rubro-negras. Fui.